Olá, sejam bem-vindos à aula de insuficiência renal aguda. Essa é a primeira parte do curso de insuficiência renal aguda. Esta é uma aula que eu tenho muito carinho por ela, porque é na insuficiência renal aguda que o nefrologista é capaz de mostrar o seu talento e sua capacidade no sentido de poder recuperar as insuficiências renais que ocorrem nas condições hospitalares as mais diferentes nesse país. O objetivo desse módulo é principalmente entender a fisiopatologia da ira. Se houver repetição de alguns slides, não se preocupem, é porque a gente gostaria que vocês entendessem bem a fisiopatologia da ira. Nós gostaríamos que vocês aprendessem também a classificação, a distinção entre pré-renal e pós-renal, reconhecer o quadro clínico, que não é muito difícil, e a conduta médica na insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda é uma síndrome caracterizada pela rápida queda na taxa de filtração glomerular com retenção de escórias nitrogenadas. Quando se fala de escória nitrogenada, sempre pense em ureia e creatinina. Ela ocorre em 5% dos pacientes internados em hospital, mas ocorre em 30% dos pacientes em UTI. Quer dizer, 1 em cada 3 pacientes na UTI tem insuficiência renal aguda. Clinicamente, é uma síndrome que passa algumas vezes despercebida e é descoberta só devido a alterações nos exames. É por isso que os exames de rotina são tão importantes na UTI. Outro sinal importante é a diminuição da diurese para menos do que 400 ml em 24 horas. Infelizmente, esse sinal nem sempre está presente, porque em 50% dos casos você pode ter uma diurese mantida. E o que é muito importante, essa insuficiência renal aguda é reversível na maioria dos casos, na sua grande maioria. E por isso que a gente tem que ter um empenho muito grande em salvar os pacientes. A insuficiência renal aguda, por outro lado, ela traz consequências muito ruins para os pacientes. Porque só o fato de você ter insuficiência renal aguda implica numa mortalidade de 50% de todos os pacientes. E se isso for associado a uma sepsemia, você tem 70% de chance de falecer. E, além disso, ela conta com aumento da morbidade, ou seja, mais tempo em ventilador, mais uso de antibióticos, mais usos da UTI e um prolongamento na hospitalização geral. A insuficiência renal aguda, como a gente viu na introdução, ela pode ser classificada em pré-renal, que acontece antes do rim, por diminuição do fluxo, ou renal, quando você já tem necrose tubular aguda em geral, lesão tubular, que nós vamos ver com muito cuidado, ou a pós-renal, que é mais rara, em geral causada por obstrução prostática, cálculos, enfim, alguma coisa que venha a obstruir a via excretora. Tá certo? E o diagnóstico sempre é feito com análises seriadas de ureia e creatinina, e a creatinina é sempre a nossa ferramenta de escolha. Eu queria também dar um conceito importante para vocês, que se refere ao volume de sangue efetivo que circula no organismo. Todo mundo sabe que a volemia é em torno de 5 a 6 litros, mas existe uma porção de sangue que está nas artérias e que representa mais ou menos 700 ml num homem de 70 quilos, que é o volume intravascular efetivo, também chamado como VIVE. É a quantidade de sangue que perfunde efetivamente os órgãos importantes, o rim, o fígado, os pulmões, o cérebro e outros órgãos que são importantes para a economia. E finalmente vai irrigar os tecidos, tá certo? Esse VIVE é um volume que também ele irriga os baroreceptores que estão na raiz da aorta, nas carótidas e dentro do cérebro. E por isso ele vai dar ensejo à regulação, à autorregulação desse fluxo. E esse fluxo precisa ser mantido a qualquer custo. Em geral, este volume intravascular efetivo
que é muito importante, ele tem uma correspondência com o volume do espaço extracelular. Isto é, se o volume do espaço extracelular é bem expandido, está tudo correto, e o sódio corporal total está legal, em geral o VIV é bom, né? Mas existem exceções, por exemplo, quando você tem um excesso de espaço extracelular por insuficiência cardíaca, em que você não tem o oferecimento de sangue suficiente para irrigar os órgãos principais e principalmente os baroreceptores. Então, daí você tem um volume de sangue efetivo muito baixo. Isso acontece também na cirrose e na síndrome nefrótica. Novamente repetindo que o fluxo sanguíneo renal depende deste fluxo, do fluxo sanguíneo efetivo, do volume circulante efetivo, que é muito importante para manter a perfusão renal. Isto é muito importante que a gente guarde. Lembrar que o fluxo sanguíneo renal é regulado pelas próprias arteríolas aferente e eferente. Lembrar que a pressão arterial renal ela é menor que a pressão arterial sistêmica, obviamente, porque chega no rim já houve uma perda de carga importante. Então, a pressão arterial renal é em torno de 60 milímetros de mercúrio e é regulada pela resistência da arteríola aferente mais a resistência da arteríola eferente, que mantém o fluxo sanguíneo de sangue aqui no glomérulo. Então, isto é muito importante que a gente tenha como conceito. A arteríola aferente, ela é muito importante, assim como é eferente, para manter o fluxo sanguíneo renal. Se houver uma vasodilatação aferente ou eferente, vai afetar o fluxo sanguíneo renal. Aqui tem algumas substâncias vasodilatadoras que, em geral, agem na arteríola aferente. São as prostaglandinas, as cininas, o óxido nítrico e o fator, o peptídeo natriurético atrial, que é produzido no átrio. Como vasoconstritores que agem nas duas artérias, mas principalmente na arteríola eferente, você tem a renina, anjo 2, a endotelina e hormônio antidiurético ou a vasopressina, que tem esse nome porque é um vasoconstritor. E tudo isso mantém o equilíbrio entre o fluxo sanguíneo renal e o índice de filtração glomerular. Então, vamos olhar o que acontece normalmente. Você tem o fluxo sanguíneo para o rim, né? Você tem a arteríola aferente, você tem a pressão intraglomerular e a arteríola eferente. Quando essa relação entre a resistência eferente e aferente está normal, tudo vai bem, o índice de filtração glomerular é mantido. E isso vai funcionar e vai ter uma filtração legal. Agora, numa situação em que exista uma diminuição da pressão arterial média, por exemplo, como numa diarreia ou numa hemorragia, que você tem a queda da pressão, você vai ter a presença de prostaglandinas que vão promover a dilatação da aferente para compensar a queda na pressão, e vai haver também o efeito da angiotensina 2 para compensar a queda na pressão sistêmica. Então, para manter o índice de filtração glomerular em níveis aceitáveis. E daí vocês vão ver que esta relação aqui vai se alterar para cima, porque você vai ter uma diminuição da arteríola, da resistência na arteríola aferente e um aumento na eferente. Isso faz com que se mantenha a pressão arterial aqui dentro, a pressão intraglomerular, que é uma pressão muito importante para manter o fluxo de urina, ou seja, o índice de filtração, a quantidade de substâncias filtradas, que é o ritmo de filtração glomerular. Se numa eventualidade acontece de você tomar uma substância que é um bloqueador das prostaglandinas, que são os anti-inflamatórios não hormonais, o que vai acontecer? Você vai ter um bloqueio
e uma constrição da arteríola aferente. Com isso, você vai ter uma diminuição da pressão intraglomerular e você vai ter uma tentativa que não é muito legal da arteríola eferente de se dilatar, ela não consegue. Então, o que acontece? Essa vasoconstrição diminui o índice de filtração glomerular. É por isso que indivíduos que têm dores e tomam anti-inflamatórios não hormonais podem ter insuficiência renal, principalmente se eles forem muito velhos, já tiverem doença arteriosclerótica e já tiverem uma doença renal prévia. Por outro lado, pode acontecer o contrário. Você tem uma vasodilatação eferente. Vamos imaginar um indivíduo que tenha uma estenose da artéria renal. Quando ele tem uma estenose da artéria renal e você dá inibidor da enzima de conversão ou um bloqueador do receptor de angiotensina, você provoca uma diminuição de ângio aqui. E daí você vai ter uma vasodilatação, com uma mudança da relação também, uma baixa na relação. E você não consegue, você tem uma baixa, se você tiver uma vasodilatação aqui, você tem uma baixa na pressão intraglomerular, que vai diminuir o ritmo de filtração glomerular e você vai ter insuficiência renal em alguns pacientes, por exemplo, com estenose da artéria renal ou em situação de risco. Então, algumas vezes, em vez de você melhorar com os inibidores da ECA, você pode piorar a situação do paciente. A regulação intrarrenal ela é muito bem feita, porém, se você tem uma queda na pressão arterial média para menos de 80 milímetros de mercúrio, você não consegue ajustar a filtração glomerular. E isso é tanto pior quanto mais velho for o indivíduo. Então, um indivíduo de 80 anos tem a metade da capacidade de regular o fluxo sanguíneo renal e índice de filtração glomerular do que os indivíduos com 20 anos. Agora vamos passar por um tópico que é muito interessante e que é responsável por 50% de todas as insuficiências renais. Então, na eventualidade de hipovolemia ou hipotensão por choque cardiogênico, choque da sepsis, ou uma hipovolemia causada por depressão de volume, por sangue, hemorragia, por depressão de volume, por diarreia, vômito, perda de sal, pelo rim ou queimaduras, você vai ter, sem dúvida nenhuma, uma redução generalizada do fluxo sanguíneo renal. Isso ocorre também, como no exemplo anterior que eu falei, em relação aos anti-inflamatórios não hormonais, aos inibidores da ECA e principalmente em estenose da artéria renal ou no síndrome hepatorrenal. E aí você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, redução do índice de filtração glomerular e uma insuficiência renal pré-renal. Lembrar que, embora não tenha hipovolemia, alguns estados edematosos, como na insuficiência cardíaca, cirrose e síndrome nefrótica, reduz também o fluxo por diminuição do VIV, como nós vimos anteriormente. A diminuição do fluxo sanguíneo renal aumenta a reabsorção de água e sódio com oligúria. Você tem aumento da osmolaridade, porque você aumenta a reabsorção de água, e você tem sódio urinário baixo, fazendo com que a fração de excreção de sódio seja menor do que 1%. E você pode ter um aumento na relação ureia-creatinina por causa da diferença de tamanho de filtração, e a ureia se acumula muito mais, até para manter o mecanismo de concentração urinária, e você tem uma relação muito mais alta de ureia-creatinina, que normalmente é de 30:1, 40:1, pode ficar muito mais evidente. E você tem um sedimento urinário que no início é muito pobre, não tem nada de alteração. Então, quando você passa a ter uma doença que se chama de insuficiência renal aguda renal, ou chamada de injúria aguda renal intrínseca, você pode ter por vários motivos. A necrose tubular aguda, que a gente vem falando e vai falar bastante aqui, representa mais ou menos 85% de todos os casos, é causada por isquemia na metade deles e por toxinas
antibióticos principalmente, em 30% dos casos. E você pode ter doenças glomerulares das mais diversas etiologias, que estão todas citadas aqui, que nós vimos no curso antes desta aula de insuficiência renal aguda, como a glomerulonefrite pós-infecciosa, o lúpus, a crioglobulinemia, a microangiopatia trombótica, enfim, vários outros fatores, mas que representam, no frigir dos ovos, só 5%. E nós temos além das toxinas que agem diretamente no túbulo, nós temos um problema sério que é a alteração, inflamação intersticial, que é chamada nefrite intersticial aguda, causada por anti-inflamatórios não hormonais, sempre eles, antibióticos, doenças granulomatosas e relacionadas à infecção, que representam mais ou menos 10% de todas as doenças de insuficiência renal aguda. E doenças vasculares que são muito raras, como é a obstrução da artéria renal, trombose da veia renal e êmbolos de colesterol. Esses aqui estão se tornando cada vez mais comuns nas UTIs. Para você classificar a IRA, um grupo de autores classificou a IRA usando esse sistema que se chama RIFLE: risco, injúria, falência, perda e insuficiência renal terminal, tá? E esse é chamado o sistema RIFLE de classificação. E é baseado principalmente em 2 critérios: queda da função de filtração glomerular ou queda do volume urinário, um ou outro ou os 2 associados. Então, se você tiver um aumento da creatinina 1,5 vezes aumentada, né, ou uma diminuição do índice de filtração glomerular calculado de 25%, ou tiver um débito urinário de 0,5 ml por quilo por hora nas últimas 6 horas, você está em risco de insuficiência renal. Tá certo? Então o indivíduo entrou com uma creatinina de 1, subiu para 1,5, é alto risco. Se essa creatinina sobe para 2, portanto você tem uma diminuição no índice de filtração de mais ou menos 50%, ou você tem uma queda do seu volume urinário, é igual aquele lá, mas nas 12 horas já, com um tempo mais prolongado, você já está sujeito a injúria renal, que é a insuficiência renal aguda mesmo. Então isso aqui, quando está no I, a gente pode imaginar que a coisa não seja mais tão reversível possível. E falência mesmo é quando você não consegue, você tem uma oligúria muito grande, né, por um tempo muito mais prolongado, e você tem um aumento da creatinina sérica 3 vezes o normal. Então, isto aqui é oligúria já está marcado aqui que não há, que isto aqui é falência renal mesmo. E esses 2 índices nós não vamos discutir, porque são índices que se referem à perda da função renal depois de 4 semanas ou depois de 3 meses. Isso aqui, inclusive, o RIFLE ficou só com o RIF, sem o RIFLE aqui. Então, isso aqui tem uma alta sensibilidade, quer dizer, a insuficiência renal, se houver isso aqui, com certeza tem insuficiência renal, e isso aqui é altamente específico, não é? Dizendo que todos os casos que tem isso aqui tem insuficiência renal aguda. Então, os autores não satisfeitos, muito satisfeitos com o RIFLE, fizeram uma classificação que é chamada classificação de um grupo que se chama Acute Kidney Injury Network, que é o AKIN, tá certo? E que usa mais ou menos os mesmos parâmetros do RIFLE, só que já começa assim: se a creatinina subir 0,3 miligramas da linha de base, ou um aumento maior do que 150 a 200% da linha de base, e a diurese for de menor que 0,5 ml por quilo por hora por mais de 6 horas, é chamado estágio 1, que equivale mais ou menos ao risco. Se o aumento da creatinina é de 200 a 300% e a diurese é muito pequena,
Então, no indivíduo de 60 quilos, menos que 300 ml, menos que 30 ml por hora, por mais do que 12 horas, você já tem o grau 2, que é muito importante também. Então, já mostra que esse indivíduo já está entrando em insuficiência renal, já está num nível mais alto e que possivelmente a recuperação dele não é tão fácil. E a insuficiência renal aguda estabelecida é quando aumentou a creatinina de 3 vezes, ou a creatinina for maior que 4, com aumento de mais do que meio miligrama por decilitro agudamente, não é? Então, ou se a diurese estiver muito pequenininha, num homem de 60 quilos, 18 ml por quilo por hora, que não é nada, né? 18 ml por hora, que não é nada, que é praticamente anúria. Então, nós temos que ver essa classificação, é a classificação mais aceita, e a gente tem que ficar de olho nos pacientes que tiverem diminuição da diurese e aumento, mesmo que pequeno, da creatinina, já tem que ficar de olho na UTI. E se a coisa piora, à medida que a coisa vai evoluindo, tanto mais chance o paciente tem de não reverter essa situação, pelo menos dentro de um prazo razoável. Alguns parâmetros laboratoriais são usados para distinguir insuficiência renal aguda, pré-renal de renal, e vários foram testados. A osmolaridade urinária, a relação ureia-creatinina plasmática e o sódio urinário. Mas aqui a melhor discrimina, como vocês estão vendo aqui, é a fração de excreção de sódio. Abaixo de 1, tá certo? É pré-renal. Acima de 1 já caracteriza como necrose tubular aguda. E esse é o índice que nós usamos praticamente em todos os hospitais. Está marcado aqui, que eu acho que é importante a gente ter isso aqui. Na necrose tubular aguda, a sepsis é responsável por 48% dos casos. As outras causas hemodinâmicas que tiram a sepsis são 32%. E as causas tóxicas estão aumentando cada dia mais. Os malditos e anti-inflamatórios não hormonais, os contrastes radiológicos que têm criado um problema sério nos hospitais, os inibidores da ECA e alguns antibióticos como a gentamicina, anfotericina, mas existe uma lista completa delas que vocês têm à disposição na aula de ajuste de drogas à insuficiência renal. Bom, onde é que acontece a necrose tubular aguda com a maior intensidade? Acontece nesse segmento S3 aqui. Vocês estão vendo que a pressão parcial de oxigênio dentro do rim vai diminuindo do córtex para a medula. E aqui, né, essas partes do túbulo, essas partes gordáceas, são a parte onde está a parte mais sensível do túbulo, que é a parte onde está toda a maquinaria de reabsorção e de secreção. Isso acontece no túbulo contorcido proximal, né, que nessa parte que é o chamado segmento S3, que quando ele entra na medula, e no segmento espesso da alça de Henle. E esses são os dois locais em que acontecem as maiores lesões na insuficiência renal aguda, por razões da diminuição da sua oxigenação, mas principalmente porque essa região do rim tem uma grande necessidade de consumo de oxigênio. Tá certo? E o segmento, isso aqui é só para repetir, que o segmento do túbulo proximal e a alça de Henle ascendente são os que têm a maquinaria glicolítica mais importante para a síntese do ATP. Então, aí é que falta oxigênio se houver, uma isquemia no renal. Então, você tem as coisas que podem levar à insuficiência renal aguda. Então, você tem uma lesão à célula tubular renal. Você tem inflamação intrarrenal, você tem lesão endotelial e você tem injúria tubular. Na injúria tubular, que é a lesão tubular, você tem extravasamento ultrafiltrado, que sai para fora do túbulo, vai fazer, além dos debris celulares, obstrução. E tudo isso vai piorar a função renal. Ou você tem uma lesão endotelial,
tem vasoconstrição e congestão. Lembrar que essa lesão endotelial pode ocorrer também por ação de substâncias inflamatórias, como as interleucinas 6, 10 e o fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, que faz tudo isso aqui. Reduz a filtração glomerular e piora a função renal. Isso vai piorar a isquemia, vai piorar a injúria e assim por diante. Então, nessa circunstância, nós temos a manutenção da insuficiência renal aguda. E isso acontece quando você tem isquemia. Quando você tem isquemia, aqui está a bomba sódio-potássio ATPase. A primeira coisa que acontece é que ela muda de posição. Ela perde a polaridade e passa a excretar sódio na célula tubular, principalmente proximal e da alça de Henle ascendente. Algumas células necrosam e outras têm uma morte programada que se chama apoptose. E isso faz com que as células morram, obviamente, essas aqui por isquemia, essas aqui programadas, e daí você vai ter essas células caem para dentro da luz do túbulo e interrompem o fluxo urinário. Com o tempo, você vai ter uma melhora, as células vão se diferenciar em células normais novamente, vão crescer, vai restabelecer a polaridade e o epitélio volta ao normal. Esse é o ciclo da patofisiologia da insuficiência renal aguda. Aqui vocês estão vendo, quando as células são destruídas, elas fazem debris que entopem o túbulo. Portanto, eles têm da insuficiência renal, não deixa passar filtrado glomerular ou a urina primitiva e não passa nada e o paciente passa a não urinar. Além disso, tem lesão da membrana basal do túbulo e vai passar a extravasar líquido por aqui que se chama backleak. E o resultado vai ser um aumento da pressão intersticial com diminuição da luz do túbulo ainda mais. Então, isto é a fisiopatologia. Vamos, de novo, repetir isso, só porque isto é tão importante que vocês vão ter que saber isso mesmo. Então, nós temos túbulos mais sensíveis à lesão, eles estão na medula externa, estão no túbulo proximal na pars reta, aquela gordita que eu falei, e no ramo ascendente espesso, aqui com 2 S, da alça de Henle, que tem a menor oxigenação ou a menor vascularização. Você tem, não há morte de todas as células, mas há lacunas de necrose, como a gente viu na foto anterior, com exposição da membrana basal. Presença de restos celulares na luz, que vão fechar o espaço, as células vizinhas vão tentar se alongar para fechar o espaço entre as outras células, e você pode ter, em vez da necrose, só a apoptose, que é a morte programada dessas células, como nós vimos aqui. Né? Então as células se esticam toda para ocupar esses espaços das células que necrosaram. Não é? E todo esse ciclo se faz como explicado anteriormente. O que acontece no túbulo? Você perde as microvilosidades, as células tornam-se carecas ou lisas, e você tem cilindro dentro do túbulo que vão impedir o fluxo da urina normal. Além disso, você tem congestão nos capilares peritubulares e um infiltrado inflamatório. Então o rim fica bastante doente na necrose tubular aguda. Tá? Então são os 3 fatores determinantes: a injúria tubular, as alterações hemodinâmicas e a inflamação intrarrenal, que explica, como eu expliquei anteriormente. Esse slide está repetido só para lembrar novamente este ciclo. Na necrose tubular aguda nós temos 3 fases que são muito importantes. O início, quando ocorre o fenômeno, quer dizer, quando você tem a injúria, quando você tem a hipovolemia ou a dose de antibiótico, o médico errou a mão, a manutenção da insuficiência renal e depois quando o túbulo se recupera, quando há a volta da polaridade e o rim volta a funcionar normalmente. Então, a fase de iniciação começa no momento da exposição ao tóxico ou à hipoperfusão renal. Desencadeia todos os eventos que lesarão os rins, mantendo a disfunção mesmo depois de que você consertou
a hipoperfusão renal. E a manutenção começa com o estabelecimento da insuficiência renal e pode durar, em geral, dura 2 semanas. 2 a 3 semanas no máximo, mas eu dou para indivíduos jovens 2 semanas, para velhos em torno de 3 ou 4 semanas, o rim volta a funcionar e entra na fase de recuperação, onde se repara a injúria renal e a função volta ao normal e o paciente volta para casa tranquilo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar para vocês desse tema tão palpitante e convidá-los para a parte de insuficiência renal aguda, na parte 2, em que a gente vai discutir as causas da insuficiência renal, vai discutir algumas causas que são prevalentes na região amazônica, alguns acidentes de animais peçonhentos, algumas patologias como a dengue, a malária, que são prevalentes na região, como são no Brasil todo, mas principalmente nessa região. Eu agradeço então mais uma vez a sua atenção.